Em nome de Jesus, glória a Deus. Uau! Hoje eu quero falar com vocês sobre exposição pública. Deus tem feito uma obra em sua vida, mas o que Deus está fazendo não pode ficar no privado, onde ninguém vê, ou nos bastidores. O que Deus está fazendo na sua vida precisa ser publicizado. Todas as pessoas que convivem com você, elas precisam ver o que Deus está fazendo na sua vida, os resultados da sua busca, da sua dedicação, da sua vida de oração. Deus não quer que você apenas experimente o poder dele na sua vida pessoal. Ele quer que as pessoas também saibam que o poder de Deus está disponível a elas. O propósito de Deus em agir dessa maneira é que Ele quer fazer algo tão grande e poderoso na sua vida, que as pessoas que moram, que convivem com você, elas não terão dúvidas de que o Senhor é Deus e de que Ele está na sua vida. Em Êxodo, eu faço menção aqui de um texto bíblico, onde Deus disse o seguinte para Israel: diante de todo o seu povo farei maravilhas, Moisés, jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Então, Deus, Ele quer mostrar as maravilhas dEle a todas as pessoas ao nosso redor. Ele poderia mostrar a glória dEle através dos animais, porque são criação de Deus também. Deus poderia mostrar a glória dEle através da natureza, que também é criação de Deus, mas Ele diz que nós, eu e você, somos a obra-prima da sua criação. Então ninguém melhor do que nós para manifestarmos a glória de Deus nesses dias. Disse Davi no Salmo 23, versículo 5: Deus, preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Percebeu aqui então o que diz o texto? Não uma mesa discreta, não uma mesa só para os íntimos, mas para todos os meus inimigos verem de que o Senhor está na minha vida. Deus, Ele quer mostrar em larga escala, principalmente para os seus críticos, para aqueles que ridicularizam a sua fé e a bondade de Deus na sua vida, de que você é amada, de que você é favorecida, de que você é abençoada por Deus. Esta é a vontade do Senhor. Você também, irmão, Deus, Ele quer mostrar a glória dEle na sua vida, para que todos possam ver que você é filho dEle, de que você é amado por Deus, de que Ele está na sua vida, de que essa é a postura que nós devemos mostrar para a sociedade, uma vez que nós temos Jesus e o Espírito Santo na nossa vida. Deus, em outras palavras, Ele quer exposição pública. Fala comigo assim: exposição pública. Do ano passado para cá, eu sempre estive diante das pessoas, mas eu criei um perfil na rede social, e esse perfil me tornou uma figura pública. Eu tenho mais de 130 mil seguidores numa rede social, e as pessoas, elas assistem tudo que eu faço. Eu me tornei, para algumas pessoas que não me conhecem pessoalmente, uma figura pública, e elas querem ver aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Isso é normal. Eu antes não tinha essa preocupação, mas desde então, hoje eu aproveito a minha influência diante de milhares de pessoas todos os dias para falar de Jesus. É por isso, irmão, que você não precisa provar para as pessoas quem você é.
Você também não precisa tentar convencer as pessoas a gostarem de você, nem perder o seu tempo convencendo elas. Continue fazendo o que você vem fazendo, vivendo uma vida na presença de Deus, honrando a Deus, e em algum momento Deus ele vai mostrar a grandeza dele na sua vida. É assim. Em algum momento Deus mesmo vai preparar o palco para você então mostrar a glória dele. E os seus críticos, eles não vão poder negar de que o favor de Deus está na sua vida. Eles podem até não gostar de você, mas eles vão respeitar você. Amém? Eles vão respeitar você, tá? Lá, por exemplo, quando Pedro e João curaram aquele coxo em Jerusalém, logo em seguida eles foram chamados para se dar explicações ao sinédrio. Só que quando eles foram se apresentar à justiça, eles levaram nada mais, nada menos do que com eles o ex-coxo. Foi com eles andando. Então, quando as autoridades olhavam para Pedro e João, e olhavam ao lado e viam o coxo, que todo mundo conhecia, que havia 40 anos que estava naquela porta lá mendigando moedas, eles olhavam e para um e para o outro não tinham palavras. Eles podiam muito bem não concordar com o Evangelho, mas eles naquele dia passaram a respeitar o Evangelho. Olha o que diz a palavra: vendo a coragem de Pedro e de João, as autoridades, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles verdadeiramente estiveram com Jesus. É isso, irmãos. Entendeu? Eles tiveram que engolir naquele dia Pedro e João, porque eles verdadeiramente estiveram com Jesus. Então olha só, eu acho isso muito interessante, porque quando Deus, Ele naquele dia permitiu que os seus apóstolos fossem até o sinédrio, eles levaram consigo a prova viva do milagre. A prova viva do milagre estava lá. Já viu aquela frase que diz o seguinte: contra fatos não há argumentos. Então o que Deus faz na sua vida tem que ser um fato, para que não tenha nenhum argumento contra você. O que Deus está fazendo na nossa igreja é um fato, e contra fatos não há argumentos. No Salmo 86 e versículo 17, olha o que diz a palavra: Senhor, dai-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Naquele tempo, ninguém acreditava em Davi, seus irmãos não acreditavam nele, seu pai não acreditava nele, o rei Saul também não acreditava nele. Saul, quando Davi se colocou à disposição para enfrentar Golias, achou que ele estava brincando, achou que ele estava ali de zoeira, achou que ele estava ali, querendo fazer graça diante dos olhos do rei, mas não. Apesar de ser um adolescente apenas, sem preparo nenhum de guerra, sem treinamento, muito menos experiência, era ali Davi. Golias, quando olhou para ele, também o desprezou. Disse para os exércitos de Israel: é esse o homem que vocês trouxeram para lutar comigo? Isso só pode ser uma brincadeira. Davi podia ter vencido Golias em outras ocasiões, porque era um guerreiro conhecido. Davi podia ter vencido Golias em outras batalhas, sozinho, no deserto. Ainda assim seria um grande feito e um grande milagre. Mas Deus, Ele sabe que há momentos em que as coisas devem acontecer publicamente. Foi Deus quem preparou todo aquele cenário no vale. Agora estava ali Davi, diante dos olhares de toda a terra, diante dos olhares do seu povo, do seu pai, dos seus irmãos, do seu rei, e também diante dos olhos de todos os seus inimigos. A ocasião perfeita, irmãos,
para Deus manifestar o poder dele. Todo o exército filisteu estava lá em cima da montanha, e do outro lado, todo o exército de Israel, enquanto lá no centro, no palco, no picadeiro da grande batalha, estava Davi. Aquela era a ocasião perfeita para a exposição pública. E quando Davi cortou a cabeça do gigante Golias, ele imediatamente passou a ter influência, credibilidade, honra e respeito diante de todas aquelas pessoas. Quantos estão entendendo o que Deus está falando nessa manhã? Amém, irmãos? Exposição pública, é isso que Deus quer. Ele tem coisas para te dar, mas não vai dar no privado. Ele quer dar na frente de todo mundo, para que as pessoas possam saber que Ele é Deus na sua vida. Assim também o Senhor, Ele tem feito desde aquele dia. Então, esse é o valor da exposição. Deus quer mostrar para os homens. Certa vez, um paciente foi até o consultório médico, e ele levou os seus exames, e o médico falou para ele o seguinte: olha, você tem no máximo 3 anos de vida. Ele respondeu: tudo bem, doutor, mas eu vou orar pela minha cura. Sabe o que o médico falou para ele? Esse tipo de câncer não responde a orações. Ele falou assim: amém, vamos ver. E ele então foi embora para sua casa, e ele, depois de alguns meses, voltou, e aquele médico ficou atônito com os novos resultados. Ele disse: em 40 anos de profissão, eu nunca vi algo semelhante. Então, aquele médico, ele sentou e perguntou para o seu paciente: o que aconteceu? O que você fez? E o médico começou a se consultar com ele. Me conta aí, como é que foi? Oração? Mas como que você orou? Como foi que Deus respondeu a sua oração? Olha só que coisa interessante, Deus inverteu a situação. Amém, irmãos? Estão entendendo? Ele disse, me fala tudo, porque eu quero levar esse caso para a minha pesquisa. O que Deus queria com aquilo? Deus queria uma exposição pública. Não queria apenas curar o servo dele. Ele curou. Deus queria algo mais. Ele queria expor publicamente seu poder sobre a enfermidade diante dos olhos de todos os médicos. Aquele médico nunca mais foi o mesmo médico depois daquela consulta. Por isso Davi, ele orava e dizia: Deus, mostre à vista de todos o quanto o Senhor me ama. Quando ele estava fugindo de Absalão, seu filho, a Bíblia diz que Davi estava montado na sua carruagem, e lá no Salmo 63 diz: em teu nome, a tua graça me basta, e em teu nome eu levanto as minhas mãos. Sabe por que levantou Davi as mãos naquele dia? Para que todo o povo que estava com ele soubesse que Davi estava louvando a Deus. Ele estava passando pelo momento mais triste da sua vida, lutando contra o próprio filho, sendo expulso do seu próprio palácio, mas ainda assim ele fez questão de levantar as suas mãos num ato de exposição pública. Em 1 Reis, no capítulo 18, fala da épica batalha entre Elias e os 450 profetas de Baal e do poste ídolo. Eles fizeram um desafio para saberem quem era o verdadeiro Deus. Então eles começaram a orar, os falsos profetas. Era 450 contra 1. Parece uma luta desigual, é ou não é? Mas não. Vou dizer uma coisa para você aqui: você e Deus, só você e Deus, sempre vai ser maioria. Pode vir 450, pode dobrar. Por volta do meio-dia, os profetas oravam e nada aconteceu. Disse Elias: agora é a minha vez de orar. E antes ele preparou o altar, diz o texto lá, colocou as pedras por baixo, colocou a lenha, molhou bem molhado o altar, nenhuma, nem duas, mas 3 vezes, para não virem depois com aquele argumento lá atrás do Mar Vermelho. Lembra que o pessoal até hoje ainda fala aquela questão do Mar Vermelho? Elias encharcou
o altar de água para que não houvesse dúvidas. E lá no versículo 36 do capítulo 18, ele diz o seguinte: Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, prove a todos hoje que tu és o Deus Altíssimo e que eu sou teu servo. Olha só, irmãos, de que eu sou teu servo. Pense na força desse momento. Foi uma coisa tremenda. Quando eu olho para aquela história, eu me maravilho até hoje. Quando Elias, ele terminou de orar, a Bíblia fala que caiu fogo do céu e consumiu tudo que havia no chão, madeira, água e pedras. E todo o povo naquele dia reconheceu que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. Isso é o que Deus quer fazer hoje, através da igreja, da sua vida também. Eles estavam diante de uma exposição pública de fé, e é isso que Deus quer fazer através de nós hoje. Quer nos colocar também em situações, em posições, onde nós vamos mostrar a nossa fé e a glória de Deus. Deus, Ele quer que as pessoas que convivam com você possam declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. No Salmo 40, diz o seguinte: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu o grito de socorro, e me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num lugar seguro, pôs um novo cântico na minha boca. Agora que vem, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, e temerão, e confiarão no Senhor. Naqueles dias, disse Elias: Senhor, prove para eles hoje, de que só o Senhor é Deus. Hoje não há necessidade da gente provar isso, viu, irmãos? Porque Deus existe. Embora a pessoa lá fora não creia, isso não faz diferença nenhuma. Deus existe de qualquer maneira. Agora, o que você precisa provar para as pessoas não é que Deus existe, é de que você é filho de Deus. Amém? É isso que Deus quer, que você mostre, que você prove, que você demonstre para as pessoas lá fora que você é filho, de que você é herdeiro, de que você é abençoado, de que você é escolhido, de que você foi ungido e aprovado, de que Deus, Ele vai cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu, quando Ele criou você e te trouxe a esse planeta. Deus é Deus e ninguém muda isso. Agora as pessoas precisam saber que Ele está na tua vida, de que Deus, Ele opera em ti através do Espírito Santo. Só uma curiosidade aqui sobre o fato lá de Elias, sobre as pedras que pegaram fogo. Diz o texto que até as pedras foram derretidas. Alguém pode até argumentar, dizendo que pedras normalmente não queimam. Mas eu vou dizer uma coisa: quando Deus é quem faz, até as pedras queimam. Até aquilo que seria improvável, até aquilo que seria impossível, de maneira sobrenatural, Deus, Ele faz derreter até as rochas. Porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Irmãos, é muito bom a gente ouvir histórias maravilhosas que estão acontecendo com outras pessoas. É maravilhoso você ouvir um testemunho encorajador. É maravilhoso você ouvir uma história do que Deus fez através de uma pessoa em um local. Mas não tem nada melhor e mais poderoso quando acontece com a gente. Amém? É maravilhoso você assistir o que Deus está fazendo com outros, mas não tem nada mais maravilhoso do que você ver Deus fazer na sua vida, você ser o protagonista de um testemunho do que Deus Todo-Poderoso é capaz de fazer na sua vida. Então, quando você começar a orar como Davi, você vai ver também a glória de Deus. Um palestrante perguntou certa vez para uma pessoa que estava na plateia qual que era o seu sonho, o que ela tinha ouvido de Deus.
E ela falou assim: não, que Deus falou que um dia eu estaria falando para uma grande multidão. E ele falou assim: então você não entendeu a voz de Deus. E ela falou assim: como assim? Você continua não entendendo a voz de Deus. E as pessoas começaram a questionar: mas por que ela não está entendendo? E ele falou assim: pela 10ª vez eu quero dizer para você que você ainda não entendeu a voz de Deus. Você quer que eu fale mais uma vez, ou você vai sair do seu lugar e vai se colocar aqui diante dessa multidão e vai obedecer o que Deus falou para você? Porque até agora você falou que Deus disse que você estaria diante de uma grande multidão. Eu já te dei 10 oportunidades para você subir nesse palco aqui, e você ainda está aí no seu lugar. Sobe para cá, porque você vai estar agora diante de uma grande multidão. A palavra de Deus vai se cumprir. O problema, gente, é que às vezes Deus fala com a gente, Deus fala conosco, mas a gente não acredita. A gente pensa que é com outra pessoa, a gente pensa que não é hoje. Deus, quando Ele desperta algo diante dos seus olhos, é porque já está tudo pronto. Amém? É porque Ele já determinou tudo, Ele já preparou tudo, já preparou o cenário. Ou vocês não acham que naquele dia lá, no vale de Sitim, Deus já não tinha preparado tudo aquilo? Já tinha. Ou vocês não acham que naquele dia lá no Monte Carmelo, Deus já não tinha preparado aquele cenário todo? Deus já tinha, só precisava de alguém para dizer: eis-me aqui. E o que Deus está falando com você hoje, nessa manhã, você que está assistindo em casa ou no podcast, é de que você precisa se expor. Você não pode ficar calado. Disse Jesus: vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Não tenham vergonha do Evangelho, não tenham vergonha de falar de Jesus, não tenham vergonha do que eu estou fazendo na sua vida. Bota isso na internet, compartilha, senta o dedo, mas não pode, irmãos, ficar parados. Nós temos que levar Jesus. Antigamente, não vou nem dizer que na minha época, na sua época, as pessoas entregavam folhetos de porta em porta para falar de Jesus, batia na porta dos outros para fazer visita, para falar de Jesus. Hoje não, hoje você tem que apertar o botão compartilhar na rede social. Essa é a maneira de você entregar folheto hoje. Essa é a maneira de você visitar as pessoas hoje, é no mundo digital. Então, irmão, irmã, se você recebe uma recomendação, por exemplo, do seu pastor, curta, comente e compartilhe. Faça isso, porque isso é poder de Deus. Você tem que compartilhar. As pessoas que conhecem você têm que saber que você é mulher de Deus, tem que saber que você é homem de Deus, tem que saber que você é crente, tem que saber que você é uma pessoa que Deus está na sua vida. Então, Deus, Ele vai atender você, não por sua causa, muitas vezes, mas para mostrar para os incrédulos que Ele está na sua vida. Amém? Porque você já está salvo. Amém? Quem está salvo aqui, diga amém. Você já está salvo, mas tem muita gente que ainda precisa da salvação, e Deus, Ele vai abençoar a sua vida para isso também. Aquela passagem bíblica lá dos 3 jovens que foram lançados dentro da fornalha acesa 7 vezes mais, aquilo dali também não foi um fato isolado, aquilo dali também não foi algo que aconteceu assim por acaso, foi planejado por Deus. Aquilo ali também foi uma exposição pública, porque quando aqueles jovens saíram ilesos de dentro da fornalha ardente, o rei Nabucodonosor se prostrou e disse: grande é o Senhor dos hebreus. E toda a nação passou a respeitar o povo de Israel, os decretos do Deus de Israel. Certa vez, Jesus disse: se eu não realizo as obras do meu Pai, então não creiam em mim. Mas, se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Creiam em mim. Se vocês não quiserem crer em mim, não tem problema nenhum, mas creiam, nem que seja por causa dos
Sinais. Então, gente, os sinais, eles são muito importantes. Os sinais, eles são determinantes na conversão de uma pessoa. Tem que ter sinais. A palavra de Deus diz lá: em meu nome vocês expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e não morrerão, se beberem alguma coisa mortífera não lhes causará dano algum, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E diz assim: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, se você se considera um crente no Senhor Jesus, no mais sentido literal da palavra, então tem que ter sinal na sua vida, tem que ter exposição pública, porque Deus, Jesus Cristo não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda existem incrédulos no mundo atual? Sim. E se existem incrédulos, então existe espaço e razão para Deus operar sinais e maravilhas diante dos seus olhos, porque o propósito final de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, se converta e se renda aos pés do Senhor. Palavras nem sempre convencem determinadas pessoas. Essas pessoas precisam ver para crer. Então elas vão passar a ver Deus na sua vida a partir de hoje. Então elas vão começar a ver também o que Deus está fazendo na sua vida, quando você ora, quando você faz campanha, quando você jejua, quando você busca o Senhor na casa do Senhor. Precisam ver para crer, então eles vão ver a glória de Deus. Eu vou orar para Deus mostrar a glória dele na sua vida, para que as pessoas, quando olharem para você, elas possam até nem gostar de você, mas elas vão respeitar você, porque a glória de Deus está na sua vida. Amém, irmãos? Que bênção, né? Ah, que glória a Deus. Só para finalizar aqui, Pedro e Silas estavam presos no cárcere, açoitados. Quando Deus operou, o carcereiro se ajoelhou diante deles e disse o seguinte: o que eu faço, hein, para ser salvo? Está vendo, irmãos? O carcereiro, aquele que açoitou Pedro e Silas, se ajoelhou diante deles e falou assim: me mostra aí, como é que eu e a minha família podemos ser salvos? Atos 16, Pedro disse: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E toda aquela família se converteu. Glória a Deus. Se você concorda com essa palavra, eu creio e declaro que Deus, Ele vai mostrar a grandeza dEle na sua vida, o poder dEle através de você. Então, novas portas estão se abrindo para aquele que contém a glória de Deus. Respostas de oração também estão aí batendo na sua porta. Curas, libertação, novas oportunidades vão impressionar todos na sua casa, na sua família, no seu trabalho, e as pessoas vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e de que você está no caminho certo. Quem crê nessa palavra, diga amém, diga graças a Deus, aleluia.